Bem-vindos de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos sobre as políticas ativas de emprego. Pedro Borges de Lemos, faz sentido o Estado subsidiar as empresas para contratar trabalhadores? O Estado só faz sentido que subsidie as empresas numa situação dessas quando cria uma estrutura que permita realmente uma política séria e justa da empregabilidade em Portugal. De outra forma, não faz sentido absolutamente nenhum. Então, ou seja, esses subsídios, desculpe interrompê-la, Carla, volto a dizer, são panaceias. Não correspondem àquilo que é um investimento sério no mercado laboral. Então, em sua opinião, o que é que seria necessário? Eu penso que seria necessário aqui, volto a dizer e a reforçar esse ponto, uma política integrada e global relativamente àquilo que são as políticas de emprego. Ou seja, criar soluções que passariam, designadamente, pela fiscalização nas empresas dos modelos adotados e que são prosseguidos pelo Governo. Por outro lado, era absolutamente necessário monitorizar de uma forma séria e sustentada as políticas ativas de emprego. Eu pergunto, estas políticas ativas de emprego são devidamente monitorizadas? Eu penso que, efetivamente, não são. E isto era extraordinariamente importante que acontecesse. Outra medida que também era importante era que os contratos de emprego de inserção fossem tidos em consideração de uma outra forma, que não são. E não fixam, efetivamente, as pessoas nos trabalhos, designadamente, por exemplo, nas escolas, onde realmente este tipo de contratos de emprego de inserção são extraordinariamente interessantes. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que não estão a ser tomadas e que efetivamente estão, de alguma forma, a travar aquilo que poderá ser uma política séria de investimento no mercado de trabalho. Porque se nós continuarmos realmente nesta senda, sem uma monitorização séria das políticas ativas de emprego, sem uma situação em que se combate ferozmente o trabalho precário, designadamente através, por exemplo, da fiscalização dos falsos recibos verdes, que eu acho que é um drama neste momento no país e que, efetivamente, aponta para um mau enquadramento jurídico. E o Estado compactua com essa situação, ou seja, o Estado é o primeiro a permitir que pessoas que não estão enquadradas juridicamente possam, efetivamente, emitir recibos como se estivessem numa situação de trabalho independente que não estão. Estão sujeitos a um horário de trabalho, a uma hierarquia e a um rendimento fixo mensal. Portanto, quer dizer, tudo isto são medidas que poderiam ser tomadas no sentido realmente de integrar melhor aquilo que é um investimento no emprego em Portugal. E é isso que eu não verifico. O que eu verifico em Portugal, nos últimos anos, é que nós estamos a tapar buracos e a querer iludir as pessoas. E isso, obviamente, que acaba por ser descoberto e acaba por ser realmente visto como uma coisa muito negativa em termos de políticas públicas. Miguel Félix António, o Estado, de facto, tem sido um agente ativo nesta precarização do mercado de trabalho? Mas repare, a pergunta que está aqui no ecrã é se é preferível ter pessoas no desemprego ou a trabalhar em trabalhos temporários? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que não, eu prefiro que o Estado possa ajudar as empresas de outra forma e, portanto, como digo, diminuindo a carga fiscal, diminuindo a burocracia, criando condições para que as nossas empresas possam investir mais nos mercados externos e, portanto, eu entendo isto como uma espécie de um remédio, uma aspirina que se dá, de que eu, como digo, eu não sou muito adepto desta política de estágios remunerados em empresas pagas pelo Estado. Não sou, quer dizer, acho que porque se eu peço que haja menos impostos e que haja menos intervenção, não posso estar de acordo que, mesmo sendo feito por um governo, enfim, que eu não partilho exatamente que seja um governo liberal, porque de facto eu penso que este governo não é um governo liberal, este governo é um governo ao centro,
que tem governado ao centro e com um pendor forte social-democrata. Não penso que seja um governo liberal, porque um governo liberal não tomaria, bem sei que foi num quadro de emergência, de resgate, mas deveria ter tomado já mais medidas no sentido de retirar Estado da sociedade e da economia e de poder a prazo libertar as empresas e os cidadãos da asfixia fiscal em questão e retirar-se de áreas de intervenção onde está. Este é um exemplo. Este é um exemplo desses incentivos. Não, mas repare, eu percebo, eu estou a dizer isto, mas suponha que eu sou dono de uma empresa, não é? E que preencho os requisitos para poder aceder a uma situação desta. Eu peso os prós e os contras e eventualmente vou, apesar de não concordar em conceito e em teoria, em abstrato com este tipo de medidas, se calhar vou aproveitá-las. Não sou santo, não é? Portanto, se calhar vou aproveitar. Digo, bom, tenho aqui a possibilidade de ter uma pessoa na empresa que não me terá o custo que teria se eu tivesse que a contratar em mercado. E, portanto, se calhar vou aproveitar. Agora, também entendo é que as empresas não, de uma forma geral, não irão, digamos, beneficiar desta medida de apoio de política de emprego ativa só porque ela existe, se não tiverem também um mínimo de necessidade. Quer dizer, se não houver necessidade, as pessoas não... Porque, apesar de tudo, ainda tem algum custo para a empresa, não é? E portanto, julgo que não vão. Agora, se tiverem necessidade, vão aproveitar. Isso é normal, não é? Quer dizer, é um sistema que está à disposição das empresas e, portanto, eu isso acho normal que aproveitem. O que eu acho é que o Estado devia sair deste tipo de iniciativas. Mas isto sou eu. Agora, o que eu me espanta é que gente que defende a intervenção do Estado na economia, e que defende apoios sistemáticos do Estado, etc., que relativamente a esta medida, porque é feita por este governo, diga que não está de acordo com ela. Isso aí é que eu já tenho mais estupefação. Está a ver? E aí já entramos no campo político, pois, não é? Mas E é do que isto, combate político. Sim, não, mas é que isto é política. O que estamos aqui a falar, políticas de emprego, é política, não é? Medidas de política económica. Não, mas eu não estou a falar de política partidária. Estou a falar... Mas, enfim, e também não acho que a política partidária tenha um anátema qualquer. A política em democracia é feita por partidos políticos. São os partidos que representam os interesses, as ideias, os números princípios. do emprego e do desemprego. É política, claro, é política. Eu acho que é política e há perspectivas diferentes, ou deveria haver perspectivas diferentes sobre determinado tipo de medida. Porque esta medida, por exemplo, do Estado, no fundo, dar dinheiro para que as empresas possam ocupar gente, no fundo estamos a falar disso, que está desempregada, eu veria mais naturalmente se tomada por um governo de pendor mais socialista, por um governo socialista. Eu achava normal, porque um governo socialista tem na sua base, naquilo que são as suas linhas de ação, uma maior intervenção do Estado e acha que o Estado deve intervir, deve apoiar e, portanto, eu achava normal. Neste governo, que embora seja um governo social-democrata, mas de coligação com o Partido Democrata Cristão, é que eu já me faz mais confusão. E eu isso estou de acordo aqui com o que disse o Francisco Madelino, é que isso já me faz mais confusão. Apesar de eu achar que não é um governo liberal, mas faz mais confusão porque o que eu esperava é que descolassem desse tipo de políticas mais intervencionistas, que aproveitassem para... Até porque senão depois também não há muita diferença. Porque, repare, esta medida agora está a ser criticada pela oposição, que está a aproveitar, enfim, estamos a caminhar para eleições e, portanto, isso já sabe como é que é. Mas eu quero ver o que é que, se o Partido Socialista ganhar as eleições, ou se for chamado ao governo, o que é que fará relativamente a estas medidas de políticas ativas de emprego? Vai acabar com elas? Acaba com os estágios? Está a ver? Portanto, é esta dualidade de discurso que, quando se está no governo ou quando se está na oposição, que eu penso que temos que desconsiderar um bocadinho e atermos-nos mais naquilo que é o conteúdo das propostas. Francisco Madelino, se não fossem estas medidas, estas políticas ativas de emprego, a taxa de desemprego estaria a que nível? Está em torno dos 13%? Não, quer dizer, a taxa de desemprego estaria
aí acima dos 14,5%, embora há várias formas de medir, há várias formas de medir a taxa de desemprego. Eu acho que a concentração deste debate é importante, discriminar os números e dizer que há aqui um desemprego, digamos, inferior em razão destas medidas, mas eu acho que não deve ser o ponto da discussão, até porque a imigração tem um fenómeno muito mais complicado do que este. E a população ativa tem vindo a diminuir Sim, também. há muitos encorajados também, mas a questão fundamental é esta, todos estamos de acordo, ou seja, se não houver crescimento económico, se o crescimento económico não for acima de 2%, não haverá criação líquida de emprego, não é? Criação de emprego há todos os dias e várias dezenas de milhares, mas também é destruído emprego e, portanto, estamos a falar da criação líquida de emprego. Desde que Portugal tem sido, no contexto da crise financeira de 2008, tem levado às várias consequências, toda a gente sabe, Portugal já perdeu 600 mil postos de trabalho, que é um número assustador, que dá cerca de 25% do emprego que se tinha na altura. Mas o problema, e não é uma mera discussão, é uma discussão política, mas política com um P grande, não é? Ou seja, achar que o Estado deve ter uma intervenção não é achar que o Estado chega ao orçamento e dá dinheiro. Não é? Pode ser às empresas, com dados a outras pessoas, indiscriminadamente. E, portanto, não é isso. Não acredito que haja alguém que defenda a intervenção do Estado e que acha que isso é que é uma intervenção. Eu, pelo contrário, acho que este governo é liberal, pelo contrário do que foi aqui dito, e acho que houve uma tentativa aqui, como na Europa, de fazer um autêntico PREC, não é? Só que direita, ou seja, destruir o Estado Social, desregulamentar o mercado de trabalho, baixar os salários. É conhecido o momento em que a população portuguesa teve que se ir à rua com uma proposta de descida da TSU, e, portanto, aí a favor das empresas. Que o Partido Socialista propõe agora. Não propõe a favor das empresas, não tem. Isso faz toda a diferença. Propõe para os dois lados. Não propõe para as empresas. Mas o Partido Socialista quer criar emprego mas eu através do aumento do rendimento não vou disponível das entrar. O que eu famílias. estou a dizer é, agora, sobre esta medida. Haverá sempre estágios e haverá sempre medidas de colocação de desempregados. Eles têm o seu papel, só que têm que ser bem desenhados para não terem estes efeitos perversos. Como a questão dos apoios, de colocar desempregados em determinado tipo de funções. Mas essas funções e essas organizações não podem estar no mercado de trabalho normal, ou seja, como foi dito aqui, as empresas só metem as pessoas se há procura. E para haver procura, as metem. E, portanto, se as metem e tem rentabilidade aquela atividade, não faz sentido o Estado intervir, até porque isso distorce. E quem sabe que onde os setores onde são mais eficientes, onde deve investir, devem ser as empresas e os empresários. O Estado deve intervir ou criando a qualificação do capital humano ou intervindo em determinado tipo de organizações em que isso possa não acontecer. Vou dar um exemplo muito concreto, quer para um programa de estágios, quer para uma medida destas. Há setores da sociedade portuguesa que têm uma necessidade de creche, têm uma necessidade de apoio aos idosos, etc., para trabalhar. Então, porque é que a procura não se manifesta nos mercados? Com ofertas, com uma procura solvente, isto é, no mercado privado, aparecem creches privadas, aparecem lares privados. Não aparecem porque muitas dessas pessoas não têm rendimento e, embora havendo a necessidade, a procura não é solvente. Ora, faz sentido que nestes segmentos o Estado possa utilizar essas organizações a pôr desempregados voluntariamente que queiram exercer essas funções e a dar apoio ao emprego para que isso possa acontecer. E em todos os países do mundo há aqui uma forma, e eu acho que é, por exemplo, uma forma importantíssima de combater o desemprego de longa duração. Em Portugal, onde nós temos um choque geracional muito forte, porque no dia em que crescermos 2,5% ou 3%, isso vai ter que acontecer, quem vai ter mais problemas de empregabilidade não são os jovens, quem vai ter mais problemas de empregados são os empregados de longa duração. Portanto, tem de haver apoios deles, como pode haver intervenções do Estado, quando o setor está a crescer em turismo, ou na proteção do ambiente, ou na proteção da história, etc., que o Estado tenha este tipo de políticas. Agora, eu tenho aqui uma ligeira divergência, quer dizer, eu acho é que o Estado, em certos segmentos, não pode estar a reduzir o número de funcionários públicos a níveis tal em que o serviço é prestado por desempregados. E é isso que está a acontecer com os contratos de emprego e, portanto, tudo isto, conforme estava a dizer, tem os devidos equilíbrios. Tem os devidos equilíbrios. Eu, a grande crítica que faria a esta aplicação é que acho que sobre a questão da formação e de educação de adultos devia fazer um mix em que haveria menos dinheiro e mais seletividade nestas medidas e mais intervenções noutros segmentos e mesmo com a participação das empresas, porque muita qualificação do capital humano, como é feita em muitos países europeus, é feito tendo, digamos, as intervenções ao nível das associações setoriais, que estão reunidas com o Estado, seja na metalurgia, seja na construção civil, seja no outro lado, e que têm um papel importante na qualificação que está a ser dada às pessoas.
Portanto, isto não é branco nem é preto, conforme eu estava a dizer, é aqui no mix destas intervenções que eu acho que há... Eu acho que há um preconceito ideológico e uma necessidade. A necessidade foi as empresas, nos últimos 2 ou 3 anos, não conseguirem ter acesso ao crédito e, portanto, sendo conhecidas as dificuldades todas. E, portanto, achar que nesta condição em que o país tinha dificuldades dos bancos de financiar lá fora, etc., muitos dos fundos comunitários seriam uma forma complementar de injetar tesouraria. Mas eu acho que algumas destas formas, quando levadas em exagero, levam a distorções, e a distorções que são relativamente complicadas, porque eu termino aqui. Um dos grandes problemas é que, contrariamente ao que se pensa, Portugal tem uma grande rotação de mão de obra. É o país da Europa que tem mesmo essa rotação mais elevada. Apesar de não permitir o sim, que cria individual. Sim, mas tem a ver com... Estão aqui juristas e sabem que uma coisa é a lei, outras coisas é aquilo que resulta da execução da lei. Portanto, as pessoas, e também das práticas comportamentais. As pessoas que entram e que saem, as transições entre emprego e desemprego atingem valores entre 7% e 10%, muito acima dos padrões europeus. E é muito difícil haver organizações altamente qualificadas sem que não haja uma base forte de pessoas que se mantêm dentro das organizações, não é? Com alguma permanência. E eu acho que esse é um desafio que todos nós temos que ter, quer na utilização deste tipo de instrumentos, quer na forma de estabelecer relações contratuais inteligentes, quer na forma de relacionar os impostos com a forma de, isto é, se gravamos mais os impostos sobre rotação de mão de obra, que tipo de rotação de mão de obra, porque há mão de obra que tem que ser alvo de rotação, mas há outra que não tanto. E este é um desafio importante para nós, porque mesmo nos Estados Unidos e no outro lado, as empresas querem manter quadros com alguma permanência na empresa. Eu acho que este é que é o debate, quer na utilização dos fundos, querem fazer isto. É evidente que há perspectivas mais liberais, perspectivas menos liberais, mas às vezes... até na religião isso acontece, não é? Entre o discurso e a prática, entre o discurso e a prática... O Governo não tem promovido o diálogo social que permita identificar exatamente as necessidades onde é que a sua intervenção poderia, de facto, fazer a diferença? Quer dizer, tem havido algum diálogo social. Eu acho é que a focalização necessária, mas também excessiva, em questões orçamentais, no memorando de entendimento, naquilo que são as variáveis mais conhecidas, dívida pública, etc., levou a que alguns segmentos da sociedade portuguesa não têm sido tão discutidos ou escrutinados ou acompanhados como mereciam. E, portanto, eu percebo, a necessidade primeira é o financiamento da dívida pública, não é? Portanto, do orçamento e tudo o que resulta de todas estas confusões, que isto podem parecer questões menores às vezes, mas não, é aqui que se discute as verdadeiras reformas estruturais, porque elas vão dar em economia sempre uma variável, é o investimento. Não é? Podemos discutir reformas estruturais, mas se o investimento não aumenta, não há reforma nenhuma da economia. Não é? Agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva que regressa amanhã. Obrigada pela companhia.